Oi gente, aqui é Brenda do Catapult Ideias e o vídeo de hoje é sobre o livro Jurassic Park, do Michael Crichton. Eu vou conversar um pouquinho tanto sobre o livro quanto alguns comparativos em relação ao filme, do Spielberg. Eu não tinha assistido o filme antes de ler o livro, o que é bem impressionante considerando a quantidade de vezes que esse filme passou na TV. E eu não assisti, não sei como, não me perguntem porque é muito estranho. Eu só sabia realmente o contexto óbvio que tem dinossauros e que as pessoas tentam escapar deles, era o que eu sabia. E óbvio que tinha esse parque, que era um parque de dinossauros. Então vamos lá. Independente de você ter visto o filme, eu acho que a leitura do livro Jurassic Park vale muitíssimo a pena, porque eles tratam sobre o mesmo assunto, mas em perspectivas bem diferentes. No filme, a gente tem uma perspectiva muito micro, a gente tem problemas mais circunstanciais, problemas muito imediatos. No livro traz uma discussão muito maior sobre o assunto. Então o livro ele vai começar com uma série de acidentes estranhos acontecendo ao redor de uma ilha lá na Costa Rica. Algumas crianças começam a ser atacadas por uns lagartos meio esquisitos, que não se comportam como lagartos deveriam se comportar. Não tem nenhum comportamento típico de nenhuma espécie conhecida. E aí, também tem o caso de um cara que ele vai ser socorrido por uma médica lá desses arredores dessa ilha na Costa Rica. E que todo mundo fala que ele foi atropelado por uma retroescavadeira, mas ele tem ferimentos muito estranhos para uma retroescavadeira. Parecem muito mais ferimentos causados por algum animal. O clima de suspense, então, depois vai ser substituído pela questão em si do que trata o livro. A gente tem esse milionário que ele decide investir na criação de dinossauros. Então ele leva 5 anos para conseguir o que ele chama de Jurassic Park, que é um parque de diversões para crianças, aparentemente. Então, no lugar de você encontrar montanhas russas, você encontrar brinquedos ou você encontrar coisas comuns, você vai ter dinossauros, então você vai ver o comportamento de seres pré-históricos. Para que esse Jurassic Park seja aberto, para que esse parque comece a funcionar, ele precisa meio que do aval dos investidores, porque eles investiram muito dinheiro ali. E eles precisam saber se esse parque é realmente seguro. Então uma série de pessoas vai para essa ilha para meio que fazer um test drive, verificar de fato se esse investimento foi viável ou não e se o que está acontecendo ali é ok ou não. Acontece que no filme a gente não tem meio que um panorama sobre a parte da biotecnologia, sobre a parte da clonagem. No livro o autor ele enche bastante a gente com teoria. Então, por exemplo, ele vai trabalhar sobre a teoria do caos, que é uma teoria que diz que não importa o que a gente está tentando prever, que as coisas podem se comportar de maneiras diferentes por motivos absolutamente diferentes. Ele explica o caso do efeito borboleta, então um bater de asas na China poderia causar uma chuva aqui no Brasil. E aí ele vai dando uma série de exemplos para explicar por que o Jurassic Park é tão improvável. O personagem que mais fala sobre isso, mas o personagem que trata sobre isso, é o Ian Malcolm, que ele é um matemático, que desde o início ele fala que essa ilha não é uma coisa boa, ela não foi feita de uma maneira que dá pra confiar. O Raymond, que é o milionário, ele tem essa ideia de que ele criou aqueles seres e que a ilha ela pode funcionar por ela mesma, que eles têm o controle desses animais. E o Ian, no qual o livro é todo pela perspectiva dele, no sentido de que o livro vai ser dividido em interações que falam sobre a teoria que ele escreveu, que é a teoria Malcolm, nada pretensioso da parte dele, mas que ele fala que anteriormente, na Idade Medieval, a gente tinha uma explicação de que tudo que acontecia era obra do divino. E com o avanço da ciência, a ciência começou a querer explicar tudo. E o que ela não explica, ela diz que um dia vai conseguir explicar. E o Ian, ele fala que nem sempre as coisas têm explicação e que nem sempre a gente pode fazer tudo que a gente conseguiria fazer. Então, não é porque eu criei dinossauros, não é porque eu criei seres que eles vão se comportar da maneira que eu espero e eles vão ter comportamentos regidos por mim. São coisas que fogem do meu controle, são coisas que eu não tenho como controlar. Então a gente vai ter o Ian como um dos integrantes, personagens que foram para essa ilha, vai ter o Dr. Grant, que é um paleontólogo, e vai ter a Dra. Sattler, que ela é uma paleobotânica. Eu demorei muito para aprender esse nome. Eles vão para essa ilha para meio que participar desse test drive e desde então eles já são bombardeados com essas informações do Ian. Outras 2 pessoas que vão para essa ilha são os netos do Raymond, o velhinho milionário que está disposto a investir tudo. E as coisas realmente começam a não dar muito certo. Acho que a principal diferença entre o filme e o livro é porque o filme ele fica muito focado no entretenimento da família. Então a gente tem aquele problema dos animais que estão aqui naquela ilha, mas é um problema meio que fica na ilha, aquilo ali não se alastra, aquilo ali não tem uma perspectiva
sobre a implicação da clonagem dos dinossauros. No livro, não. O autor, ele bombardeia a gente com uma série de informações sobre biotecnologia, sobre a própria teoria do caos que eu já mencionei. Ele vai falar também sobre a perspectiva dos valores econômicos, então essa questão de patentes, essa questão de que o Raymond, ele fala que uma das coisas que ele tinha muita irritação sobre desenvolvimento de coisas para os humanos, desenvolvimento de remédios, o desenvolvimento de curas para problemas, para doenças, é que quando ele levava, por exemplo, 5 anos de investimento naquilo, mas que ele nunca poderia cobrar pelo remédio o tanto do valor investido, ele não poderia escolher o valor que ele ia cobrar pelo remédio, porque o governo não deixaria, óbvio. O objetivo da pesquisa não é ele ganhar dinheiro, mas o objetivo daquela pesquisa é fazer um bem para a humanidade. E ele meio que fala que não se importa com esse bem pela humanidade, que ele quer ganhar dinheiro, e por isso que ele construiu o Jurassic Park. Porque ele pode cobrar o quanto ele quiser para aquelas pessoas irem assistir aos dinossauros, irem ver os dinossauros. E ele tem uma personalidade muito ruim no livro em si. No filme ele tem mais uma aura bondosa, meio burrinho às vezes, mas bondoso. E no livro não, ele é um personagem bem irritante porque ele não se importa de verdade com as pessoas ao redor dele. Uma outra coisa diferente entre o livro e o filme é que o autor, ele é muito mais cru na descrição das mortes. Ele tem meio que quase um prazer de descrever as mortes. Você fica meio arrepiado enquanto ele narra como foi que o dinossauro matou aquela pessoa. A gente aqui tem mais personagens que no filme, então a gente acaba tendo mais mortes também. E uma coisa que se difere do livro e do filme também é sobre a questão do porquê a ilha deu errado, justamente. No filme fica muito mais que ela deu errado porque o Dennis, que era o cara do computação, ele foi pago pra roubar alguns ovos, roubar essa coisa pra uma outra empresa que tá interessada. E ele meio que ferra tudo lá no filme. Mas no livro não, a gente percebe que não é culpa do Dennis que a ilha tá dando errado, mas sim culpa da ilha em si. Ela não tinha como dar certo, conforme o Ian sempre fala isso ao longo do livro. Uma das coisas abordadas aqui é que, por exemplo, eles fizeram todos os dinossauros fêmeas. E aí ele fala assim, não, eles não têm como se cruzar. E de repente a gente tá encontrando ovos no meio da selva. Como que eles não podem se cruzar e tem ovos lá? Como é que esses nascimentos podem ser explicados? É justamente a questão de que a natureza, ela é incontrolável, a gente não tem como controlar tudo. Então o livro, ele fala bastante sobre os limites da ciência, sobre essa questão de posso fazer isso, mas devo fazer isso, sobre essa mania da gente, humano, de querer simplesmente mexer em tudo e que nem sempre isso tá certo. Uma outra diferença bastante gritante assim entre livro e filme é sobre as personagens mulheres. No livro a gente tem 2 personagens mulheres só, uma é a Alex, que diferentemente do filme, ela é mais nova que no filme. No filme a gente tem o Tim e a Lex, que ela é a mais velha e ele é o mais novo. Aqui é o contrário. E a Lex aqui, ela é extremamente irritante, nossa. Ela é de tirar o sério de você durante o livro, você fica muito irritado com ela. E a doutora, ela não tem um papel significativo, ela mal aparece. Então, isso é tão chocante, porque em dado momento do livro, eu comecei a perceber, meu Deus, ela não fala. Ela tá nessa cena, não tá, porque ele mal falava sobre as personagens mulheres. No livro a gente tem um extra do Marcelo Hessel, que é o cara que trabalha no Omelete, e ele fala sobre essa castração das mulheres no livro. Como o autor, ele simplesmente ignora elas, não fala sobre elas, e quando elas aparecem, elas são ou insignificantes ou irritantes. E uma coisa que eu gostei no filme em relação ao livro é que ele meio que dá uma alfinetada no que acontece aqui. Porque no filme a gente tem as 2 personagens com mulheres com muito mais importância na história, elas de fato participam da história, elas são determinantes na história. E tem uma cena que a doutora Sattler, ela tá com o Raymond, que é o milionário, e ele fala assim, não, será que eu não devia ir pelo fato dele ser homem? Aí ela, bom, eu vou lá e depois a gente conversa sobre essa sua frase sexista. E eu adorei isso, porque foi justamente o ponto que me incomodou bastante no livro. O livro é muito legal, ele traz essas abordagens bem legais sobre ciência, sobre clonagem, sobre os limites e a ética dentro da ciência, mas ele só fala isso da perspectiva dos homens, e ele só traz personagens masculinos, e ele só explora a personalidade desses personagens masculinos. A doutora Sattler e a Lexi, elas mal têm suas vidas exploradas. A gente tem um tempinho aqui pra falar da vida de cada um dos personagens, e as vidas delas são as mais desprezadas, assim, a gente não sabe quase nada delas. Esse foi o ponto que realmente mais me incomodou na história, apesar de eu ter amado bastante o livro. E agora, dando um fechamento sobre a questão livro versus filmes, e pontos positivos versus pontos negativos, os 2 são muito bons, na minha opinião, gostei bastante de ter assistido os 2.
Eles realmente valem o barulho que fazem, e o livro, infelizmente, não fez tanto barulho quanto deveria, mas ele é muito bom. O filme, de fato, é muito bom, como eu esperava que fosse. Mas o filme realmente tem essa perspectiva mais família, de coisas imediatas, de problemas pequenos. No livro, inclusive, é citada a questão sobre a migração desses bichos, que tem um ponto central aqui no livro. Desde o começo a gente sabe que alguns desses animais já meio que escaparam, e tem outros que podem escapar. E no filme não, isso nem é citado. É como se o problema do filme fosse realmente só ali, naquela ilha, que ele pode ser facilmente resolvido porque ele é um ponto isolado, então ele não tem como prejudicar outras coisas. E mesmo essa parte de que ele não fala realmente das implicações de que, se de fato a gente conseguisse clonar dinossauros, como que seria? Ele meio que pincela falando assim, quando a criança pergunta para o Dr. Grant, o que é que você vai fazer agora, já que foram clonados dinossauros? Ele fala, não sei, porque ele estuda o passado, né? Então, com a possível clonagem dos dinossauros, as pessoas poderiam clonar e simplesmente passar a estudar esses dinossauros. De maneira geral, eu acho que os dois são muito bons em suas perspectivas diferentes e que os dois servem como complemento um do outro. O livro é muito mais completo, mas como eu mencionei aquele ponto sobre o fato da participação das mulheres aqui ser mínimo, eu gosto bastante do complemento filme pra juntar isso aqui. Uma coisa legal sobre essa edição foi feita pela Aleph, é uma edição com nova tradução. A gente tinha uma edição antiga publicada pela LPM, mas isso daqui, além de ter uma nova tradução, ela vai trazer alguns extras. Então a gente vai ter uma entrevista com o Crichton sobre a adaptação ao filme. E vai ter também o pós-fácil feito pelo Marcelo Hessel, que eu comentei com vocês. Essa é primorosa, ela tem coisas bem legais aqui. Ela tem imagens muito bonitas. Tudo que a Aleph faz acaba que sai uma edição muito bonita, pelo menos essas últimas que a gente tem visto. E eu recomendo bastante o livro, tirando aquele ponto que eu mencionei. Algumas pessoas mencionaram que acharam o livro um pouco cansativo, principalmente nas páginas iniciais. De fato, eu percebi que a ação do livro ela demora bastante a acontecer. Tanto é que eu marquei aqui quando foi que eu achei que o livro, de fato, começou a meio que agitar, porque a gente fica bastante na perspectiva das explicações, o que é que tá acontecendo, o que é que pode acontecer. E aí, a partir da página 165, que começa meio que o alavanque, assim, que você já começa a ficar meio nervoso. Mas eu não achei de maneira nenhuma um livro cansativo, ele é um livro com mais de 500 páginas, mas ele é um livro que fluiu muito bem pra mim. Eu li bem rápido, pra falar a verdade, eu tive muitas interrupções, mas nas vezes que eu parava pra ler, eu lia muitas páginas de uma vez, porque o livro é muito bom. E é isso, gente. Não esqueçam de curtir o vídeo, caso vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam. E caso você não seja inscrito, não deixe de se inscrever. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O livro é realmente muito recomendado. Também recomendo o filme. Um beijo e até a próxima!